Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Vou primeiramente saudar aqui a atitude do prefeito de Belo Horizonte, em consonância aí com outros prefeitos de capital do Brasil, depois de determinação não, né? Orientação ou liberação do ministro Luiz Roberto Barroso sobre a gratuidade do transporte coletivo no domingo de eleição. Enfim, o prefeito Fuad Noman decidiu, né, anunciou ontem que Belo Horizonte não cobrará passagem, né, do serviço público aqui da capital, serviço público de transporte na capital, né, os ônibus da capital vão ter aí o bilhete gratuito durante o domingo da eleição. Medida importante que visa incentivar, logicamente, facilitar a vida do eleitor, o comparecimento do eleitor nas urnas, né? A Luciana leu aqui durante as manchetes, quase 22% de abstenção, né? 21,9% de abstenção. 21,8% de abstenção no primeiro turno, ou seja, de cada 5 eleitores, é como se um não tivesse ido votar, não compareceu para votar no dia 2 de outubro. Medida que ele não adotou no primeiro turno, mas está adotando agora, como em Contagem, por exemplo. Exatamente, muito bem lembrado. Contagem já havia adotado o primeiro turno, né? Belo Horizonte não adotou no primeiro turno, mas agora parece que o prefeito aí foi comovido aí pelos bons ventos, né? Pelos ventos do bom senso, parece, e determinou essa gratuidade do transporte. Para além da eleição, chama a atenção também que é uma prática que, quem sabe, não pode ser adotada aí um dia no mês, um dia na semana, aos domingos, né? A não cobrança da passagem, né? O pessoal aí da Tarifa Zero, movimento importante aqui de Belo Horizonte, que sempre está lutando por essa questão da gratuidade das passagens. Eles celebraram muito essa decisão do prefeito ontem e vendo como essa possibilidade, né? Para além da eleição, vai ser uma coisa quase inédita no Brasil, um domingo aí, com o transporte público gratuito. Então é interessante e que favoreça esse comparecimento dos eleitores no domingo. Esse é um ponto. Mudando de assunto, ainda dentro de eleições, vices, né, dos candidatos a presidente, hoje aqui em Minas Gerais, Geraldo Alckmin cumprindo a agenda no sul de Minas, Lavras e Pouso Alegre, e Alfenas e o Braga Neto em Manhuaçu. É interessante, né? Porque eu acho que eles apareceram um pouco nessa campanha. O Braga Neto até veio mais a Belo Horizonte, mas sempre participando de reuniões fechadas, né? Eu acho que talvez poderia ter sido realizado até um debate, né? Com os vices aí, pra gente conhecer mais sobre os vices, né? Lembrando que o vice no Brasil aí, pelo menos Brasil pós-Constituição de 88, né? Pós-redemocratização, o vice sempre foi uma figura importante, né? O vice assumiu lá na época do Collor, que foi o nosso Itamar Franco, depois na época da Dilma o vice assumiu, foi o Temer. Então o vice é sempre uma figura importante e às vezes fica relegado durante a campanha. Eu acho que a gente precisaria conhecer um pouquinho mais quem é o general Braga Neto, o próprio Geraldo Alckmin, que já foi candidato a presidente, já foi governador de São Paulo, mas acho que faltou um pouco também conhecer mais as propostas, as ideias, né? O debate entre esses dois vices que estão nessa reta final de campanha, tentando aí mobilizar eleitores, né? O Alckmin, se eu não me engano, é a primeira vinda dele, pelo menos sozinho, a Minas Gerais, para conversar aí com eleitores, com prefeitos, com setores comerciais. E ontem a prefeita de Lavras estava até aqui na Band Minas, né? Onde eu brinquei com ela, falei, a senhora... Jussara Mennicucci, PSB? Exatamente, Jussara Mennicucci, PSB? Uhum. Mesmo partido do candidato à vice-presidência, que é o Alckmin. Exatamente. Eu falei com ela, falei, ô prefeita, a senhora vai receber amanhã? Ela, claro, vou receber, né? Ela falou assim, essa briga não é nossa, de prefeitos, referindo a essa pressão para alguns prefeitos entrarem na disputa, né? Ela falou, o Alckmin é do meu partido e, logicamente, apesar de toda a pressão que tem feito o governador do estado, a Associação Mineira de Municípios, para que os prefeitos entrem no movimento pró-Bolsonaro, a prefeita disse, olha, essa briga não é minha, vou receber o candidato, como se fosse outro candidato também do outro, receberia também, nós prefeitos, né, temos prioridades mais urgentes e não vamos entrar nessas brigas aí, ela falou assim, não vou entrar nessa briga de cima porque depois eles se ajeitam e a gente acaba ficando prejudicado aqui nas prefeituras. Ela achei interessante
esse comentário dela sobre a questão das visitas dos candidatos, dos vices aí às prefeituras nesse momento. Então, o Alckmin aí ao sul de Minas, encontrando com prefeitos, e o Braga Neto indo a Manhuaçu também, se reunindo com lideranças locais. Por fim, saindo de eleição, comentar um assunto aqui que eu ouvi nas manchetes, né, que causa indignação, que é o caso desse garoto, que a gente já tinha falado ontem, né? Voltando a esse assunto hoje, caso desse garoto que foi xingado, né, de forma racista durante uma partida de futebol. E não há como pensar nesse contexto todo que cerca o Brasil nesse momento, né, gente? Há um clima de intolerância generalizada. A gente tem falado isso aqui de forma repetida, né? Isso se manifesta em tudo que é lugar. Você vê uma partida de futebol, aí alguém vai falar assim, mas sempre foi comum, né? Os garotos e tal. Quem foi detido, gente, foi a mãe de um adolescente que estava lá presente, com uma mulher, né? Que xingou esse garoto, né? Não foi um outro adolescente. Mesmo os adolescentes também têm que ser repreendidos, né? Tem que ser educados pelos pais, tem que ser repreendidos, né? Ver se pode, uma partida de futebol, você ofender um garoto de 10, 11 anos, por causa da cor dele, fazer ofensas raciais, né? É lamentável, mas infelizmente são crimes, infrações cada vez mais comuns. Nesse caso são crimes mesmo, né? Injúria racial é crime cada vez mais comum no Brasil, crime de racismo. Só assusta quando é praticado contra um garoto também, assusta mais ainda, na verdade, quando é praticado contra um garoto e praticado por outros garotos e também por adultos que estavam presentes numa partida de futebol. É isso, Lucas, Luciana. São 9 horas e 55 minutos. O professor Pachecão está chegando na área em 1 minuto.